Fala, Trota! E aí, tudo bem com vocês? Em comemoração aos 130 anos de Barreiras, o Fala Trota inicia aqui o nosso canal no YouTube, mostrando algumas imagens de como era antigamente e também como surgiu a nossa cidade. Logo após a abertura, você vai acompanhar tudo comigo. Aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilha para todo mundo, avisando que o Fala Trota tá no ar. Fala Trota! Fala Trota! E aqui descobriu a mangabeira. A mangabeira era uma árvore que tirava o látex para poder produzir a borracha. E dessa forma, com essa exploração, Barreiras foi crescendo rapidamente. E o preço da borracha subia. E a população migrava aqui para a beira do rio, buscando uma participação e a prosperidade. E São João foi o primeiro povoado. E os goianos chamavam de São João das Barreiras, devido às barreiras de pedra que impediam das navegações prosseguir. E foi na década de 1890 que esse povoado virou cidade, que foi aqui, na rua Humaitá, que nasceu Barreiras. E agora eu vim aqui para a terceira rua de Barreiras, onde mora a historiadora Inês Pita. E hoje, aos seus 79 anos, tem muita história para contar para a gente. Ela vem estudando bastante durante a sua vida toda, se dedicou para saber um pouco mais sobre a história de Barreiras. E Barreiras completando seus 130 anos, a gente quer descobrir um pouco mais, a gente tem essa curiosidade de saber aqui sobre nossa cidade. Inês, tudo bem? Tudo bem, Luiane. Um pouco pra gente aí sobre como surgiu Barreiras. A gente acabou de vir ali da rua Humaitá. Você se lembra dessa rua? Como era? Eu me lembro muito porque quando criança eu brinquei muito lá. Era muito maior do que hoje, porque esses anos todos assim de abandono, ela foi sofrendo muito com a erosão e muitas casas foram caindo. As que restam lá é porque os moradores fazem assim um trançado de madeira, pegam tudo que eles acham para evitar que a margem do rio, que o barranco do rio desabe, porque Então, se desabar leva as casas. Então hoje está faltando um pouco mais de atenção, né? Sim. Voltado para essa primeira rua de Barreiras. Trabalhos ali, porque é um local lindo. Você viu que do outro lado são árvores frondosas, é um dos lugares mais bonitos de Barreiras, inclusive o pôr do sol ali é lindo. É muito bonito, né? Realmente eu estive até conversando com alguns moradores ali da rua Humaitá e o pessoal, eles cobram bastante essa atenção voltada à primeira rua, que realmente é uma rua muito bonita e é a nossa história, né? Pois é. A nossa primeira rua. Então a gente tem que se atentar um pouco mais em preservar a nossa história aqui da nossa cidade. E eu lembro também que, navegando um dia na internet, chamou muita atenção a foto de um restaurante que funcionava, que era o La Barca, funcionava ali no cais, né? E você lembra desse restaurante como era? Meu Deus, eu me lembro muito dele. Ele foi do início da década de 70, 1970. Eu me casei no Natal de 1969. Então nós íamos muito lá, era tão lindo, os carros passavam, ainda não havia cais e balaustrada depois dele, que o cais terminava ali em frente à Praça do Coreto, que é a Praça Castro Alves não, que é a Praça, oh meu Deus, agora me passou o nome, eu sei esse nome, Duque de Caxias, e terminava ali. Depois já foi feita a ponte de concreto e foi elevado o piso da estrada para poder ficar da mesma altura que era da cidade, que ali era bem mais baixo, porque ali era um porto. Então também não tinha cais e balaustrada por isso, porque era o porto, era onde ancoravam os navios a vapor, as barcas movidas a óleo diesel. E no início de Barreiras, até muito tempo após, as barcas movidas a vela, que eram tão bonitas, elas entravam assim com as velas abertas, empurradas pelo vento, pareciam umas pombas voando. Então era muito bonito. Ali então encostava as navegações e aproveitava ali o La Barca, né? O La Barca já foi feito em 1970, onde terminava o cais. E era um local assim, inspirador, maravilhoso, principalmente à noite, porque como não havia
cais na balaustrada depois dele, os carros passavam baixos e os faróis, a luz batia no rio, ia fazendo aqueles reflexos muito bonitos. Foi um lugar assim que os barreirenses, quando perderam, sentiram muito. Sentimos muito. Aí então você aproveitava, né, com seu esposo bastante. Pois é, nós fomos muito ali. Deixou uma lembrança boa, né? Pois é. E hoje, o que é que você acha hoje da nossa cidade completando 130 anos? A gente vê que é evolução constante, a cidade vem crescendo muito, mas hoje, além do La Barca, o que te traz muita saudade de Barreiras antes? Olha, o que traz saudade são os lugares que desapareceram, como você está falando, La Barca e outros. Por exemplo, no passado não havia televisão, não existia nada que pudesse assim oferecer diversão. Então havia muitos cinemas aqui. Hoje desses cinemas ainda restam os edifícios. Os cinemas, acabaram quando a energia elétrica da hidrelétrica daqui de Barreiras, feita por Geraldo Rocha, quando ela acabou na década de 60. Então acabou a energia, acabou os cinemas também. Foi, nós temos muitos aqui. E as pessoas, meu pai mesmo, ele ia ao cinema todo dia. E quando eu era criança, ele gostava muito, nós íamos, minha irmã e eu, as crianças íamos muito, porque tinha a tarde de domingo, todas as crianças tomavam banho, vestiam a roupa bonita e iam ao cinema à tarde. Então, o último cinema em Barreiras foi ali na Praça Duque de Caxias, onde fica o Coreto. Sim. Que era o Cine Plaza. Foi construído, ele foi terminado ali na década de 60 pelo senhor Milton Félix, e era também apropriado, tinha palco para fazer peças de teatro, para fazer festivais e tudo, todas essas coisas a gente se lembra muito. E faz falta, né? Faz falta, faz muita Deixou falta. aquela lembrança e aquela saudade. Pois também. é. Pois é, gente, Inês trazendo um pouquinho aí sobre a história de Barreiras, falando sobre o que mais deixou saudade, e com isso a gente pode passar aí, pelo menos na nossa cabeça, como funcionava aqui, né? A distração que tinha, então na época não tinha televisão, mas tinha os cinemas, que quando acabou com a hidrelétrica, né, acabou a energia aqui da cidade e também foi acabando aos poucos com tudo. Mas a gente até conversou sobre isso um pouquinho, e você falou que Barreiras sempre foi uma cidade muito forte. Foi, porque nós temos um potencial agrícola muito grande, mas eu acho que o elemento principal para o progresso de Barreiras é a sua situação geográfica, porque ela fica no centro de um número grande de cidades aqui da nossa região. Então, ela tem, eu acho, que o potencial máximo de Barreiras é isso, esse potencial de comunicação. Barreiras sempre, desde que ela surgiu, ela foi forte em duas coisas: serviço. Barreiras teve entre seus fundadores um médico. Você pensa assim, no final de 1800 já havia um médico bom, que era Dr. Augusto. Vinha de todo lugar pessoas para se consultarem com ele, até do Goiás. Naquele tempo não havia o Tocantins, era só tudo Goiás, do sul do Piauí e outros serviços. Nós sempre tivemos força em comércio e serviço. Comércio porque aqui é o último porto do Rio Grande. Então, entrando num barco aqui, a pessoa ou as mercadorias iam até Juazeiro. E em Juazeiro, desde o fim de 1800, havia trem de ferro para Salvador. Então isso está podemos dizer assim, no enclave da fundação de Barreiras, porque o principal produto aqui, quando Barreiras foi fundada,
o que deu origem mesmo à cidade foi a borracha de Mangabeira. Aqui havia muita mangabeira, principalmente no Cerrado, uma árvore que dando cortes no tronco, aí se mete uma coisa para aparar esse leite chamado látex, fervendo, você ferve mexendo, aí ele se coagula em borracha. Então, no final do século passado, alguns países já estavam industrializados, produzindo até carro. E carro não roda sem borracha, porque precisa para os pneus. E o Brasil era o único país que tinha fartura dessas árvores que produzem o látex. Mangabeira, aqui, a seringueira no Amazonas, que era muito importante também. Então, segundo todos os livros históricos, inclusive a Enciclopédia dos Municípios do IBGE, foi a partir de 1870 que aqui em Barreiras as pessoas começaram a produzir a borracha e exportar, já que tinha a facilidade do rio navegável, com barcos até Juazeiro, Juazeiro a Salvador, trem de ferro, e de Salvador para o mundo que precisava de borracha. Então foi assim que surgiu Barreiras, né? Foi através da árvore mangabeira, onde se produzia aqui a borracha, e Barreiras começou a crescer através disso. E sua situação geográfica, porque se tivesse a borracha e não tivesse como exportar, não crescia não. Naquele tempo aqui, por aqui não havia nenhum meio de transporte eficiente, a não ser no rio, os barcos. Só depois, muito depois, é que surgiram as BRs, as estradas federais, as BAs, que são as estaduais. Por falar nisso, para o ano 2022 vai fazer 50 anos da chegada aqui do Quarto Pé, que veio para asfaltar as estradas, e isso foi muito importante para Barreiras. Então, a gente aqui já pôde aprender um pouco sobre como surgiu a nossa cidade de Barreiras. Também a gente percebeu o entretenimento que Inês hoje também disse, senti muita falta, e eu acredito que a galera que é mais antiga aqui também deve se lembrar, se recordar e sentir bastante falta disso. E foi assim que surgiu a nossa cidade de Barreiras, que está completando aí os seus 130 anos. E a gente só tem que dizer parabéns, Barreiras, por ser essa cidade forte, por ser essa cidade bem localizada, com um comércio muito forte, e que é uma cidade também muito acolhedora, né? A gente chega aqui e a gente se sente em casa. Você é daqui? Ou... Sou nascida e criada Pois aqui. É, eu também nasci e me criei aqui. Então, uma coisa que nós não podemos esquecer no momento é que Barreiras hoje é um polo de educação universitária. Verdade, com Só certeza. universidades aqui nós temos 3, 2 públicas e uma particular, além de muitas outras faculdades. Então, só cursos de medicina nós temos 2. Cursos de direito temos 3 e por aí vai. E isso está atraindo cada vez mais pessoas para cá que vêm em busca dessa educação. Barreiras é muito forte, né? No sentido de educação, no sentido de agricultura, o comércio daqui também é muito forte, e é por isso que a cidade ela vem crescendo cada